Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós, em nome de Jesus, que assim seja, sobre você e sobre os teus familiares. Estamos fazendo uma série de reflexões sobre a oração. E para isso, estamos utilizando o livro O Caminho a Cristo. É um livro cristão que fala sobre princípios espirituais para nos aproximarmos de Deus. E aqui no livro Caminho a Cristo tem um capítulo intitulado O Privilégio de Falar com Deus. É um capítulo que fala exclusivamente sobre a oração, nos dando conselhos práticos para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de comunhão com Deus. Convido você a acompanhar uma reflexão comigo nesse momento sobre um dos parágrafos do capítulo intitulado O Privilégio de Falar com Deus. Tá bom? É através da natureza, da revelação de sua providência e da influência do seu espírito que Deus nos fala. Deus está constantemente nos convidando a comungar com Ele, por meio da natureza. Lá no livro de Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo fala que os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, claramente estão revelados nas obras que ele criou, na natureza. As pessoas acabaram endeusando e idolatrando a natureza, adorando mais a criatura do que o Criador. Nós devemos refletir que tudo que nos cerca é uma manifestação do poder de Deus. A natureza é perfeita, desde uma simples flor até o organismo mais complexo que existe na natureza, tudo foi criado por Deus. E no livro de Colossenses, o apóstolo nos afirma que tudo foi criado por meio de Jesus Cristo. Jesus é o Criador de todas as coisas. Então a natureza é um convite para refletirmos e para nos aproximarmos do nosso Criador, de Deus. Aqui diz que além da natureza, a revelação de sua providência também é uma maneira pela qual Deus fala conosco. Mas que revelação é essa? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Ali nós temos uma revelação de Deus por meio da escrita, por meio da grafê, em grego, daquilo que Deus revelou aos profetas e eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a escritura, diz a palavra de Deus, é inspirada por Deus e proveitosa e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para o aperfeiçoamento espiritual. Mas também Deus nos fala por meio do seu Espírito. O Espírito de Deus atua em nós constantemente e nós temos que discernir os sussurros do Espírito. Discernir a voz de Deus na nossa consciência. Exatamente. Contudo, o texto ainda continua dizendo o seguinte: mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Precisamos também entregar-lhe nosso coração. Tem que ter uma contrapartida nós. Nós não podemos passar despercebidos pela natureza como se Deus não fosse o Criador. Nós não podemos passar despercebidos diante da palavra de Deus como se fosse um livro comum. Nós não podemos passar despercebidos pela influência do Espírito de Deus. Nós temos que entregar-lhe o nosso coração. Essa é a contrapartida. E o coração aqui é a nossa mente, é a nossa vontade, são os nossos desejos, são os nossos sonhos, os nossos sentimentos, as nossas palavras, as nossas ações, a nossa vida. Devemos entregar-lhe o nosso coração, a fim de que tenhamos vida e energia espiritual. Você quer ter vida espiritual? Você quer ter energia espiritual? Faça essa contrapartida. Entregue o seu coração, entregue a sua mente, a sua alma, a sua vida a Deus, para que você tenha essa energia e essa vida espiritual. Devemos ter uma relação viva com o nosso Pai Celestial. O que é uma relação viva com Deus? Aqui não é um relacionamento frio, morno. Não é um relacionamento morto, mas é um relacionamento vivo.
com o nosso Pai Celestial. Além dessa entrega, nós temos que ter esse relacionamento vivo com o nosso Pai Celestial. Podemos ter nossa mente atraída para Ele. Sim, podemos ter a nossa mente atraída para Ele por meio da natureza, por meio das revelações que Ele faz, do seu eterno poder, nas coisas que Ele criou. Podemos observar a natureza e pensar, poxa, Deus realmente existe, Ele é o Criador. Podemos fazer isso. Podemos ter a nossa mente atraída para Ele. Podemos meditar em suas obras, em sua misericórdia, em suas bênçãos, em um sentido mais amplo. No entanto, isso não é comungar com Ele. Não é. Não basta fazer uma reflexão sobre o poder de Deus na natureza, sobre as suas obras maravilhosas. Não basta nós meditarmos em suas obras, em sua misericórdia. Não basta meditarmos em suas bênçãos num sentido mais amplo. Isso não é comungar com Deus. Mas então o que é essa comunhão com Deus? Para comungarmos com Deus, devemos ter alguma coisa para dizer-lhe a respeito da nossa vida. Deus sabe todas as coisas sobre nós. Ele sabe coisas sobre nós que nós não sabemos. Jesus disse: até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados por Deus. Você não sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, mas Deus sabe. Ele conhece a tua vida, Ele sabe, Ele conhece o fim desde o princípio. Diz a palavra de Deus que a palavra ainda não chegou à minha boca e tu, Senhor, já sabes o que eu vou dizer. Então, por que nós temos que falar com Deus? Por que nós temos que conversar com Ele? Por que nós temos que ter alguma coisa para dizer para Deus sobre a nossa vida? Porque amigos conversam, amigos dialogam. Não existe um amigo que você não converse, que você não fale, que você apenas escute. Deus se agrada dessa amizade. Deus quer essa amizade. Deus quer esse diálogo. Deus quer nos ouvir. Deus quer te ouvir. E é por meio da oração que nós vamos conversar com Ele e falar a respeito da nossa vida. E desenvolver uma amizade íntima com Deus, como nosso melhor amigo. Tanto que o texto continua dizendo que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Exatamente. Deus se agrada disso e Deus espera isso de nós. Pense nisso, pense na sua vida espiritual, pense na sua vida de oração. E eu invoco nesse momento a bênção do Eterno sobre você e a tua família. Quando o próprio Eterno prometeu que abençoaria os seus filhos ao declarar: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja sobre você e sobre os teus familiares, em nome do Senhor Jesus, conforme a palavra e a promessa de Deus, que é fiel. Amém, amém e amém. Graças a Deus.